Suave, 13h30. Beleza, obrigado aí, William. Eu posso compartilhar a minha tela, né, que eu acho. Pode, senão coloca você como organizador aqui, peraí. Não, eu acho que não precisa. Eu deixei você como acho... organizador da reunião. Você vai querer gravar esse pedaço que eu compartilho com eles, viu, Fábio? Eu tô gravando já, pode deixar? Pode deixar? Pode gravar. Tá. Vou deixar aqui então para vocês. Vou deixar gravando aqui, depois eu desligo ali daqui a pouco. Beleza. Tá, pode gravar. Obrigado, Will. Bom, sem muitas delongas, né, pessoal, porque vocês devem estar com fome. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o TCC, tá? Do que se espera minimamente, né, para os alunos, tá? Ou dos alunos. Então, tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Sim. Tá navegando, né? Agora eu tô na tela do objetivo do TCC. Isso. Perfeito. Isso. Tá. Então, o TCC, em termos gerais, a gente parte de uma ideia, né? A gente vai partir de uma ideia, e aí dentro dessa ideia, a gente sempre fala, né, que o grupo de alunos, ou o aluno, né, pode desenvolver uma startup, né, ou né, algo que eles, às vezes os alunos estão desenvolvendo durante o curso, e isso pode gerar uma startup, ou pelo menos tem um propósito de gerar uma startup, ou aplicar essa ideia dentro da sua empresa atual, né, onde ele trabalha, né? Tanto uma como outra é possível, tá? No final desse caminho, né, a gente apresenta para uma banca, tá? Então, o grupo ou o aluno vai apresentar para uma banca, né? Essa banca, depois eu vou falar da banca, mas ela é uma banca de até 3 pessoas, né? Então, continuando ainda com o objetivo do TCC, é óbvio, né, que o objetivo dele é vocês materializarem, pelo menos minimamente, né, as habilidades, conhecimentos que vocês aprenderam ao longo desse tempo, desses 18 meses. Né? Vocês tiveram um conjunto de disciplinas, algumas dependendo do perfil de cada aluno, se identifica mais, outros se identifica menos, e isso potencialmente pode se refletir no TCC. Tá? O objetivo é justamente a gente juntar essas três áreas de gestão empresarial, gestão de TI e nuvem. Tá? A gente espera também que o TCC seja feito em grupos de até 3 pessoas. Tá? Isso que a gente recomenda, porque depois disso, mais do que isso, fica assim... fica grande, né? Muito embora já isso acontece às vezes, né? Às vezes o grupo está trabalhando em conjunto e aí tem que me mandar e-mail justificando, né? Por que quer fazer em 4 pessoas, por exemplo. Tem que justificar. O TCC ele pode ser dividido ainda em dois caminhos, né? Que o grupo pode tomar. Uma é hands-on, né? Tipo, eu quero codar. O grupo quer desenvolver uma POC, né? um MVP mínimo, né? Para mostrar a solução. Então, ela vai implementar, né? Vai usar cloud, né? E vai aí desenvolver esses itens que estão aqui descritos, né? O Business Model Canvas, né? O Value Proposition Design, todos esses artefatos que vocês aprenderam durante o curso. Né? Falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí o link rodando. Né? Quer dizer, no final esse tipo de caminho acaba mostrando o sistema rodando, né? Pelo menos minimamente. Tá? A entrega, né? Então, ela consiste essencialmente de
apresentar, né, como eu comentei, e entregar um PPT, né, que é o próprio PPT que vocês vão apresentar no dia da banca. Então não tem TCC escrito, não tem a monografia, né, como eu já falei para vocês logo no início do curso. Então a entrega, ela é essencialmente o PDF, né, o PPT convertido para PDF, né, do que vocês vão apresentar no dia da banca, né, e a própria apresentação, né, essa é a nota. A avaliação é individual, então cada um tenta apresentar a sua parte. O hands-off, quer dizer, eu não quero codar, segue o mesmo modelo, né, só que como não vai ter codificação, então não tem um link rodando, né, mas alguns itens se repetem, né, como vocês podem ver aí, né, os primeiros itens aí se repetem. Mas aí na parte de planejamento estratégico a gente pede um pouquinho mais, tá? Já que o grupo não vai codar, o planejamento estratégico ele é um pouquinho mais detalhado, né? Apresentando as 5 forças de Porter, né? Análise de SWOT, SWOT cruzada, né? Análise 360. Né? E aí a entrega é a mesma, né? Apresentação e entrega da documentação também, né? O PPT apresentado para a banca. Tá? Também é a mesma coisa, avaliação individual. Então só tem assim uma leve diferença entre quem vai codar e quem não vai codar. Bom, obviamente a gente espera que, como é um MBA em cloud, a gente espera que seja usado o cloud, tanto no codar quanto no não codar. Tá? Não significa que não codar, né, não vá usar cloud. Não, pelo contrário, tem que sempre estar usando o cloud, mostrar como que a cloud impacta nessa solução. Então, vai escolher um provedor qualquer, né, ou uma solução privada, vai descrever os serviços usados, né, todos os serviços que serão usados para a solução, storage, computing, network, analytics, BI, etc. Né? Vai modelar os custos, vai apresentar uma arquitetura de dados. Espera-se também que a parte de segurança seja apresentada, mesmo que minimamente, tipo de virtualização que usou, configurações, né, etc. Como se fosse realmente um caso real, tá? Bom, então isso é o que se espera, né, durante a execução do TCC. Na apresentação, de até 1 hora, né, a gente tem feito até 1 hora, eu acho que eu vou... Tipicamente, eu tenho deixado 40 minutos de apresentação e 20 minutos para perguntas, mas eu estou achando que eu vou deixar 30 minutos ou até menos de apresentação, tipo 20 minutos, fazer uma apresentação mais rápida realmente da ideia, um resumo rápido, né? O que é a ideia, os pontos essenciais, e depois deixar para perguntas. Tá? As perguntas é que a gente tem visto que são mais produtivas. Tá? Mas isso ainda eu vou pensar. De qualquer forma, a gente vai ter um slot de 1 hora por grupo. Como eu já falei, banca de até 3 pessoas para avaliação. Muito importante, né, que se for feito em grupo, obviamente introdução e conclusão é igual para todos, mas depois espera-se que cada aluno apresente sua parte do trabalho, né? Porque senão a banca não consegue avaliar individualmente. Né? Então, eu sei que às vezes é difícil separar, né, o que cada um fez, mas pelo menos na apresentação, procurem que cada um faça a sua apresentação para que a gente possa avaliar cada um dos alunos. Bom, como que ocorre a realização, né, do TCC? A realização ela vai ocorrer com primeiro, a escolha de um orientador, né? Eu vou já disparar um formulário para vocês, talvez ainda hoje, onde vocês vão escolher o orientador de vocês, né? E depois de escolher, eu divulgo, né, para todos, né, o resultado, porque pode acontecer se tiver algum orientador, sei lá, uma sobrecarga, tiver muita procura,
Eu faço o balanceamento de carga, né, para o orientador não ficar muito sobrecarregado, tá? Mas, essencialmente não tem acontecido isso. Bom, depois que escolher o orientador, as reuniões são remotas, né? Vocês vão falar com o orientador de vocês através de e-mail, né? E o orientador é mais um guia, né? É mais um guia para esclarecer alguns pontos, né? E a primeira entregável que vocês têm é a ideia, tá? A ideia, eu já coloquei esse formulário da ideia, né? Lá no Drive de vocês, tá? Vou compartilhar aqui um documento agora da ideia. O que é a ideia? A ideia, ela tem um template, tá? Que eu gostaria que vocês seguissem, né? Ela é bem simples, bem curta, né? Mas ela consiste essencialmente no título do trabalho, né? Título, o nome do aluno ou dos alunos, tá? As alunas e o nome do orientador. Ele é dividido em 3 partes. Primeiro, descrever, né, define e escreva o problema que será resolvido. Um parágrafo. Qual o problema? 2. Qual o objetivo do projeto? Um parágrafo. 3. Qual é a solução? Qual que é a ideia? O que vocês vão fazer, ou o que o grupo vai fazer para resolver o problema apresentado? Um parágrafo. Então, tudo isso deve dar uma página, né? Um parágrafo, cada um desses, de maneira bem sucinta, né? Para vocês entregarem, né? Eu vou compartilhar agora de novo o PPT. Já tem data de entrega. Essa é o primeiro entregável, né? Essa já tem uma entrega que é 14/9, tá? É exatamente um mês para vocês entregar. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é, eu vou mandar um link do Google Forms para vocês escolherem o orientador. Não sei o que vocês vão fazer, eu já vou mandar entre hoje, amanhã, no máximo segunda-feira eu já mando. Pronto, escolheu. Segunda fase, né, já com essa data, 14/9, é vocês pensarem na ideia. Um mês para pensarem na ideia. Tá? Então, primeiro o grupo, né, ou um aluno individualmente vai pensar na ideia que quer fazer, vai bolar lá, preencher aquele documento lá do Word, né, qual o problema, qual é a ideia, qual é a solução, e aí troca alguns e-mails com o orientador escolhido. Tá? Não sai mandando e-mail para o orientador, ó, eu te escolhi para ser meu orientador. O que você acha que eu devo fazer? Não, né, gente? Você já deve ter a ideia, deve ter pensado um pouco nisso, a maioria de vocês talvez já tenha até a ideia, né? Porque vocês vêm trabalhando um pouco nisso. Então, primeiro pensa, escreve aquele documento, organiza aquele texto, aí fala, ó, professor, o que você acha? Você acha que tá bom assim? Ele é mais um guia para não deixar vocês saírem muito do caminho, tá? A ideia, então, dentro desse prazo, vocês têm que entregar para mim, né? Depois de alinhados, decididos com o orientador, vocês entregam para mim com um cópia para o orientador, tá? Eu olho também a ideia, tá? Dou uma olhada, dou uma validada, tá? Na entrega, tá? Não adianta ficar mandando para mim antes. Ó, professor, o que você acha dessa ideia? Tá? Eu vou olhar depois que vocês discutiram com o orientador e eu vou dar uma avaliada final, né, em um retorno, caso eu não concorde, ou se esteja muito do mais do mesmo, né, se aconteça muito mais do mesmo, aí eu dou uma dica, ó, tem certeza que é isso mesmo? Tem certeza que vocês vão por esse caminho? Ó. Próximo slide. Bom, quem pode defender o TCC? Quem cumpriu todos os créditos nas disciplinas, seja, não tem nenhuma dependência, uma DP, e alunos adimplentes, né, que não estejam com algum débito aí na época da defesa. Dicas.
Dicas aqui, assim, não tem nada de extraordinário nessas dicas, né? A primeira é, bom, procure ler o material que foram passados, materiais que foram passados pelos professores, né? Ah, eu não lembro como faz isso. Tem que revisitar o conteúdo, né? Não espere resolver os problemas. É que aqui, esse bullet aqui, que algumas vezes os orientadores, ou os docentes, os professores, os alunos queriam marcar reunião presencial, mas isso nem existe mais, né? Praticamente é tudo remoto, né? Então, esse segundo bullet, não, acho que nem se considera mais. Assim, na verdade, sabe o que eu acho desse slide aqui? O que é mais importante? É o último bullet, né? É o último bullet. É o não deixe para a última hora. Né? Não deixe para a última hora. Não adianta. A minha experiência é, normalmente todos os alunos fazem tudo certinho, mas tem alguns casos de alunos que falam assim, eu vou deixar lá para final, faltar mais ou menos um mês, eu mando essa ideia aqui para eles, não faltar um mês eu começo a fazer, não vai funcionar, tá? Não consegue, daí dá conta, começa a dar problema. Então não deixe para a última hora, né? Comecem agora, são 6 meses, é um tempo bom, dá para fazer com calma, um trabalho legal, tá? É isso. Eu pulei a data da defesa, né? Eu voltei aqui agora, eu não, acho que eu pulei essa data da defesa, né? A entrega, então, da ideia é dia 14/9. Tem outros entregáveis até a data da defesa? Não tem. O único entregável que vocês vão ter, assim, formal é a ideia, é aquele Word lá que eu mostrei para vocês, aquelas 3 perguntas. Depois, a próxima entrega e última entrega é na véspera da defesa, tá? Que aí eu mando e-mail para vocês, a gente vai se falando, vocês vão ter que preencher alguns formulários nesse período, com o título do trabalho, porque ele pode mudar, né? O título do trabalho pode mudar, da ideia até o final, pode mudar o título, não tem problema, tá? Aí lá no final, né, mais ou menos um mês antes, uns 20 dias antes, eu mando um e-mail mandando um formulário para vocês realmente preencherem o título final, né, o grupo final, porque às vezes, sei lá, o grupo muda durante o andamento do TCC, então aí vai ter isso, né? E a defesa ficou prevista para dia 11/2, tá? Eu acho, se eu não me engano, é final de semana antes do carnaval, né? Então, isso dá 6 meses, então vai dar 2 dias a menos de 6 meses, né? Hoje é dia 13. Mas aí você já pode passar o carnaval comemorando, né? Às vezes os alunos podemos talvez estender mais uma semana. A gente precisa de mais uma semana, precisa de mais 15 dias. Em princípio pode, tá? Isso já aconteceu, não tem problema nenhum, né? Mas precisa ter a concordância de todos, né? Acho que alguém levantou a mão, pode perguntar. Eu ia perguntar se já aconteceu e se não aconteceu, se caso aconteça, pode, né? A gente apresenta uma ideia agora, que a gente tem aí um mês para poder aprender a ideia, mas durante o processo mudou a ideia. Já aconteceu? Normal. Então, beleza. Sem problema. Só aí tem que estar sempre alinhado com o orientador, tá? E aí, naquele 20 dias antes que eu mando um formulário, né, para preencher finalmente, então, com o título final, aí esse já tem que ser o final, né? Mas isso já é nas vésperas da defesa, né? Então, pode mudar. O TCC é vivo, né? Podem ir perguntando aí, pessoal. Bruno. Professor, a escolha do orientador aí, por exemplo, eu tenho um orientador em mente. Aí é o e-mail que ele disponibilizou durante as aulas dele? Isso. Com cópia para você. Isso. Tá bom. Para entregar, sim. Né? E assim, antes assim, o que os alunos normalmente fazem depois desse dia que eu falo com os alunos?
Eles vão sentar, vão discutir a ideia, vão amadurecer, vão escrever aquele documento na primeira semana, segunda semana. E aí manda para o orientador, ó, você foi escolhido, né? Que aí eu já vou também ter falado com ele, já passar a lista de alunos. Eu gostaria de saber se você concorda com essa ideia e tal. E é isso, uma vez que validou com ele, aí manda para mim, aí entrega. Uhum. Então, por exemplo, se eu já tenho um grupo, aí eu mando do meu, copiando meu colega, para você ir para o orientador. Aí você vai fazer o balanceamento ali, aí você dá a resposta se vai continuar com ele ou se você. Isso. Eu vou explicar tudo no e-mail que eu vou mandar, mas é exatamente isso. Eu vou liberar um formulário para vocês escolherem o orientador. Aí lá eu vou escrever, ó, dia tal eu vou divulgar o resultado da escolha. Tá? Vou dar um prazo para vocês preencherem, 2 dias para vocês escolherem o orientador. Tá? Aí, em 2 dias, por exemplo, eu devolvo para vocês falando, ó, essa é a lista de orientadores e alocação de alunos. Tá bom. Aí, a partir disso, se o que você escolheu tá certo, tá? Foi o que você escolheu, aí só tocar o barco. Senão já vai ter o outro orientador sugerido. Bom, obrigado, professor. Robson. Ô, professor, deixa eu só tirar uma outra dúvida aqui. A data do dia 11 de fevereiro é a data máxima, né? Se o grupo também conseguir se preparar e aí ter uma data anterior a essa, a gente agenda ou tem que respeitar essa data que já foi estabelecida? Não, é essa data. Todo mundo apresenta no mesmo dia. Beleza. Por isso que eu falei, se houver uma necessidade de adiar, todo mundo tem que concordar. Não existem 2 datas de defesa, tá? Todo mundo no mesmo dia. Entendi. Tá bom. Aproveitando rapidinho, Léo, a apresentação, a defesa presencial no campus. Isso é algo que a gente pode definir, tá? Isso depende muito de vocês. Se vocês quiserem que a defesa seja presencial, a gente faz presencial. Esse ano, a turma optou por online. Isso é algo que a gente pode decidir lá na frente. Poderia ser no sítio, hein? Oi? Poderia ser no sítio. Ah, no sítio. Pode ser no sítio. Pode ser no sítio. E aí já faz o churrasco. Pode ser. Não tem problema nenhum. Leonardo. Não, essa era a minha pergunta. Eu ia perguntar outra coisa também. Se falou de sobrecarga de orientador, se os grupos resolverem escolher o mesmo orientador, isso você faz o balanceamento ou a gente dá uma segunda sugestão? Tipo, eu quero. Eu ia em contato com vocês antes, ver se vocês concordam com um outro orientador. Ah, tá. E aí você falou que até 3 pessoas. Se surgir a necessidade de 4, aí a gente faz aquele pedido para você de Justificar para mim. Tá bom. Porque acho que a gente tá em 12, né? Aí eu seriam 3 grupos de 4, 3 grupos de 4 ou 4 grupos de 3 pessoas. A gente faz individual, às vezes, né? Também, verdade. Mais em 2. Tá bom. Tudo é dinâmico. Então, o único requisito é grupos mais de 3, precisa mandar para mim um e-mail solicitando e justificando o porquê que quer fazer em 4 pessoas. Tá bom, beleza. Tá. Diogo? Na aula de AWS, nós obtivemos uma conta temporária lá para fazer uso dos recursos completos e tal. Vai ser disponibilizada uma dessa para nós, poder usar no TCC bonitinho também? Não pensei nisso. Preciso verificar. Verifica, acho que seria de bom uso, que quase todos aí a ideia é usar alguma coisa, ou no Azure ou no Sim. AWS, né? Então, se liberar de um ou de outro, ou os dois, sei lá, pra gente escolher. Professor, qualquer coisa, tipo, por conta de custo, às vezes pode ficar muito pesado. Se não conseguir, tipo, o período inteiro, se conseguir pelo menos no último mês ou lá pertinho das vésperas do TCC, porque aí quando a gente for apresentar, a gente já utiliza essa conta, entendeu? E aí, antes disso, a gente vai se virando. Se não conseguir ter período inteiro, pelo menos pra gente ter um local aí. Se conseguir, vai ser bom. Eu vou verificar, porque... Tá bom. Porque tem a questão do custo, né? A gente não tem como bancar isso, né? Isso não tem como ser bancado. E também, se surgir uma outra demanda do tipo, mas se liberou para a AWS, eu quero fazer na Azure.
Aí nós vamos ter que também liberar na Azure. Aí a coisa começa a ficar complexa demais. Não, mas aí é um consenso, a gente pode entrar em um consenso todo mundo junto aqui, se for o caso, entendeu? Mas assim, também pode dar uma olhada. Eu vou ver lá com o Benigno se ele tem como liberar isso. A gente tem algumas maneiras de liberar sem custo pra gente, mas eu vou ver com ele, tá? Tá bom. Como é que ele fez. Perfeito. E o senhor dá um retorno quando disso para nós? Eu falo com ele durante a semana e já respondo para você. Já coloquei aqui na minha lista de tudo, tá? Professor, na semana passada teve a convenção da AWS e aí eu peguei um folheto que direciona uma página e você descrevendo o projeto e algumas informações, você entra para avaliação lá de crédito. E aí eu consegui $300 para rodar o projeto e eles deram até, coincidentemente, até fevereiro de data. Deu certinho. Só que aí tem que ter um para cada conta, né? Cada um teria que aplicar. Deixa eu ver com o Benigno, ver se tem um mecanismo porque ele usou para disciplina. Eu acho que a gente tem uma maneira de fazer. A gente tem uma conta na AWS nossa, né? Eu só preciso saber se ela é suficiente para os trabalhos, né, que forem feitos lá. Não vai estourar alguma coisa. Posso falar, pessoal? Fábio, Pode. eu tinha uma pergunta. Tem esses dois modelos de TCC, né, o hands-on e o hands-off, mas haveria a possibilidade de, por exemplo, fazer um artigo e publicá-lo? Não temos essa possibilidade. Assim, na verdade, nunca aconteceu. Qual que seria a ideia? Submeter um artigo científico, você fala? Normalmente, alguns programas de especialização, ele aceita a publicação e tem um QALYS, no mínimo B2 ou B3, por exemplo. E isso já convalida a documentação do TCC, tem o orientador, o grupo, né? Então, não é aceito? A gente nunca pensou nisso, tá? A gente nunca paramos para pensar nisso, né? Essa é a primeira vez que surge essa demanda, né? Porque a gente entende que nesse caso do MBA, é muito importante o aluno exercitar essas habilidades que a gente passou durante o curso, né? Quando você faz um artigo, eu já tive algumas experiências com artigos em outros cursos e a gente fica um pouco, eu acho que o trabalho fica bastante enfraquecido, porque ele consiste essencialmente em descrever textualmente uma atividade, não necessariamente o grupo exercitou todos os artefatos que a gente gostaria que exercitasse, porque um artigo ele tem um formato muito engessado. Como você citou QALYS, nós estamos falando em artigo científico, né? Aí eu fico sempre com o receio do seguinte, nós vamos aceitar o artigo submetido ou o artigo tem que ser aceito? Aí teria que ser aceito. Pois é, e se não for aceito? O grupo reprova? Aí não valeria. Pois é, mas não é uma avaliação nossa, né? Porque quem avalia o artigo são outras pessoas. Você manda para um congresso, uma conferência, o artigo, são pessoas que a gente nem sabe quem vai avaliar, justamente por uma questão de não saber quem avaliou o seu artigo. A gente não sabe como vai ser essa avaliação e há uma grande chance ainda de ser rejeitado. E aí os alunos merecem serão reprovados por causa de uma avaliação de outras pessoas que nem sabem do MBA, nem entenderam do que se trata. Eu acho assim um risco tremendo para o grupo, para os alunos. Agora, o que
pode ser feito, e isso acho que faz mais sentido, e eu já vi, os alunos seguem esse roteiro, escolhem como que tem que ser feito, um dos dois caminhos, e após a defesa, após a apresentação, escrever um artigo. Porque uma coisa não elimina a outra, né? Escreve o artigo, já vai estar tudo pronto. Escreve o artigo, escreve o texto mostrando o que foi feito. Aí tudo bem, se for rejeitado depois, foi rejeitado. Agora, durante o TCC, apostar nisso, com prazo de defesa, achar uma conferência para submeter, ser aceito, eu não arriscaria. Então, a gente acha que não vai valer a pena, tá, Rafael? Melhor seguir esse roteirinho aqui. Não, tá bom, era só uma dúvida mesmo. Mas eu acho mais fácil isso também. A gente tem bastante coisa, ideias práticas. Tá. Então, vamos dar mais perguntas. Deixa eu anotar aqui o tudo. E só o certificado digital, né? Joe, desculpa. Só uma última pergunta. O certificado é digital, que você já tinha comentado. Ele demora uns 6 meses para sair? Chega por e-mail? Chega por e-mail. Ah, sim. 5, 6 meses. Um alerta que eu já dou para vocês, se alguém ainda não entregou cópia do diploma, né? Cópia do diploma, acho que é autenticado, né? Precisa ser autenticado para o Roberto. Quem ainda não fez, procure fazer nesses 6 meses, porque depois da defesa, quando a gente prepara tudo para submeter para a pró-reitoria, né? Um dos documentos é o diploma, tá? Não aceita-se mais certificado daí de graduação, tá? Estou falando de graduação. Tem que ser o diploma, né, de graduação que você se formou, porque senão a pró-reitoria não dá o certificado. Na verdade, a gente nem consegue submeter se tiver faltando algum documento. Ah, sim. E a última aí para passar para o Diogo. A carteirinha a gente pediu, mas acho que a maioria ficou congestionado lá já uns 2 meses. A gente vai receber a versão impressa ou só digital mesmo? Que a gente é da especialização, né? Vocês não receberam um e-mail do Roberto, né? Que o e-mail do Roberto foi para a turma 2022? Deixa eu ver. Ele mandou um e-mail essa semana em relação à carteirinha. Não sei se foi para a turma de vocês. Eu não sei se alguém aí recebeu, pessoal. Talvez seja para a turma 2022. Não, essa semana não. Então, foi para a turma 2022. Eu acho que ele mandou alguma coisa. Porque vocês não receberam a carteirinha ainda? Por causa da pandemia, não devem ter recebido. A gente recebeu tem umas 3, 4 semanas no máximo o link para fazer ela digital para fazer o pedido da física. Mas só isso. Então, mas ele mandou essa semana um e-mail falando que já dá para retirar, mas eu acho que é para a turma 2022, então deixa eu ver se eu acho aqui. Carteirinha disso. É porque às vezes demora um pouco, mas eu já vi que já para a turma 2022 já saiu, eu acho. A de vocês, então, deve estar vindo. Atualização do status da carteirinha. Deixa eu só ver aqui que ele mandou alguma coisa essa semana. Foi para turma 2022, ó. Para os alunos, a retirada das carteirinhas é realizada nos dias das aulas presenciais, que eles vão ter aulas presenciais agora, dia 20. Então, para ele já liberou. Para vocês, então, ainda não. Vou perguntar para ele. Uma dúvida, como a gente estava em pandemia, nossas carteirinhas elas terão a mesma validade que da turma de 2022? Não, só vale enquanto vocês forem alunos matriculados. Até defender, percorrer todo o processo, vai durar um tempo ainda. Até que vocês forem alunos regularmente matriculados, elas valem. Caso contrário, deixa eu perguntar aqui já para o Roberto. Como está a situação das carteirinhas? Vocês fizeram o pedido, né, das carteirinhas? Sim, todo mundo fez já.
Ok, mais dúvidas? Então tá. Então ficou para mim aqui ver a questão da AWS, né? Eu vou subir esse PowerPoint também, eu ponho lá no Drive da turma de vocês, da turma 2021, eu ponho esse PowerPoint aqui para vocês sempre que tiverem dúvidas também consultarem. E devo liberar o formulário, né, para vocês escolherem o orientador. Talvez já faça isso hoje, ou amanhã, ou no máximo segunda-feira. Tá bom? Tá joia. Como diz o Diogo, né? As dúvidas vão surgir na hora que estiver fazendo. Esse é um jargão que não pode mudar. Na hora de fazer que surgem as dúvidas e os BOs. Sim, é sempre assim. Feito. Perfeito, gente. Então, um abraço aí para vocês. Qualquer coisa, pode mandar e-mail para mim, tá? Se tiver alguma dúvida. Bom almoço aí, bom restante de aula, né? Que é a última aula de vocês. Demorou. Obrigado, professor. Beleza. Valeu. Obrigado, Professor William, Fabio. 14 Valeu. horas. Falou. Obrigado, Fábio. É, volta às 14, né? 14 horas, né, o almoço? É isso. 13h30 eu vi aí. O professor William tá por aí ainda. Mas você falou que era 15 minutos de conversa, né? Isso foi pra Passou, meia hora. passou 35. Ah, isso aí conta? É, Pô, tudo é cronometrado, o tempo ele não para. Tá lá. Caraca, mano. Uma hora do almoço, vocês têm que almoçar mais rápido. É que Pô, último tem dia- uns, professor, que a gente faz o almoço enquanto tá nesse período, né? Tá bom, pô. Tá bom. Falou, Até tchau, mais. tchau. Falou, Tchau. valeu. Acho que o professor já tá almoçando, hein? Vou deixar deixa a tela compartilhando com o Notepad. Voltamos às 14 porque saímos 12h40. Maldade. Aí, ó, o professor concordou. Beleza. Valeu, hein, professor? Valeu.
Se você não for trampar, mano, tem trampo. Tem trampo. Eu tô com trampo atrasado.